Mateus capítulo 2, né, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. A Bíblia do Senhor vai falar assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui a Bíblia fala, né, irmão, que os 3 reis magos foi até Judá, né? Foi até a Judéia para conhecer o menino Jesus, que o sinal que eles viram foi a estrela do Oriente. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntando-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles perguntaram: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aí vai dizer: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre os principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel e seu povo. Ou seja, quando os reis magos chegou e foi até o rei Herodes falando que o rei dos judeus havia nascido, a Bíblia fala que ele ficou perturbado por isso, porque de fato ele era o rei da época, né? E ali ele foi procurar saber nas escrituras sagradas da onde vinha o menino, quem era o menino, que rei era esse que havia de nascer. E aí depois que ele recebe a direção, de acordo com a profecia que foi citada diante dele, versículo 7, vai dizer assim: então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Ou seja, o rei Herodes agora, né, de forma astúcia, enciumado, né, porque ele era o rei, e ali os magos chegou e falou que havia nascido um rei, um novo rei, e a Bíblia vai dizer que agora ele, de forma astúcia, né, vai procurar saber detalhadamente quando foi que surgiu a estrela, para saber o tempo exato dessa criança, né? Aí a Bíblia vai dizer, no seu versículo 8, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Como eu já falei aqui, de forma astuta. Ele vai dizer, vai perguntar aos reis magos, quando foi que viu a estrela do Oriente? Quando encontrar o menino, venha me avisar, para que eu também vá adorá-lo. Só que a intenção do Herodes não era adorar o menino. A intenção de Herodes, ele estava incomodado e ciumado, porque ele era o rei o rei de Judá na época. Versículo 9. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, ele vai dizer, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. Aí a palavra do Senhor vai dizer: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? A mão de Deus guiando aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. A Bíblia vai falar que Herodes vai falar para os reis magos, vai dizer: quando você encontrar o menino, volta para mim dizer onde ele está, para que eu também vá adorá-lo. Mas a Bíblia fala que Deus avisou os reis magos em sonho, né, que não era para voltar até Herodes, porque Deus conhece a intenção do coração, irmão. E nós temos que estar sempre na direção do Espírito Santo, porque ele vai nos conduzir para a verdade. Ele vai nos mostrar, revelar verdadeiramente a intenção do outro contra nós, né? E a Bíblia fala que o anjo, o Senhor avisou os magos que não era para voltar para Herodes, e eles retornaram para outro caminho. Quando chega no versículo 13, ele vai dizer: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E aqui nós vemos, irmão, uma tipologia, né? Porque a Bíblia toda ela remete a Cristo, né? Nós fomos olhar ali no tempo do Egito, no nascimento de Moisés. A Bíblia fala que o faraó mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e aquilo era uma tipologia do que havia acontecido no tempo de Cristo. E aqui nós vemos agora, né, Herodes procurar matar o menino, né, por inveja, por preocupação, por ter havido nascido um rei, sendo que ele era o rei. E aí a Bíblia fala que agora o anjo, mais uma vez, vai visitar José em sonhos e vai dar a direção a José para onde ir, o que fazer, porque ele sabe,
né, que Herodes estava se levantando contra a vida do menino. Versículo 14, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho, né? Aqui a profecia se cumprindo, onde Deus, né, dá orientação a José para fugir para o Egito. Quando chega no versículo 16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Aí a profecia: ouvi-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existe. Aqui, irmão, houve uma carnificina, se eu posso chamar assim dessa forma, né? Quando Herodes manda matar todas as crianças, né, de 2 anos para baixo, justamente para tentar, na intenção de querer matar o Senhor Jesus. Então, irmão, Satanás, né, ele pode até tentar, ele pode até ter as artimanhas dele, ele pode ter até as estratégias dele, mas Deus é poderoso, né, para fazer cumprir tudo aquilo que ele tem nos prometido. E ele prometeu um Salvador, ele prometeu um menino maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. A Bíblia fala que assim, quando ele dá a direção a José, ele fugiu para o Egito. E assim, Jesus, né, o menino Jesus recebeu o livramento de morte pelo perverso rei Herodes. Quando chega no versículo 19, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Versículo 22 vai dizer assim: mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E aqui a gente vê o tempo todo as escrituras, as profecias sendo cumpridas. Como assim, minha irmã? A Bíblia fala que ele nasceria em Belém, mas Jesus também é conhecido como Nazareno. Ele nasceu na cidade de Belém, depois ele fugiu para o Egito para não ser morto pelo rei Herodes. E quando retornou do Egito, depois da morte do rei Herodes, a Bíblia fala que ele foi viver em Nazaré. E por isso que ele se criou na cidade de Nazaré, por isso ele é chamado Nazareno. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Peço para vocês que curte, compartilha, amém? Se inscreve no canal, que isso ajuda muito, tá certo? Deus abençoe e aguardo vocês no capítulo 3 de Mateus.